Lei do Farol Baixo. Na capital mais cortada por rodovias do país, determinação de faróis ligados durante o dia começa a valer em meio à polêmica. Com emprego, mas sem documento. Problemas no sistema atrasam a emissão de carteira de trabalho no DF. Renúncia é dada a largada para a disputa à sucessão de Eduardo Cunha e o agora ex-presidente da Câmara quer nova votação no Conselho de Ética. Fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. Começou a valer hoje a lei do farol baixo nas rodovias brasileiras. Como o Distrito Federal é cortado por 26 DFs e 7 BRs, a determinação também atinge em cheio as áreas urbanas da capital. A expectativa é reduzir o número de acidentes, mas a medida não deixa de gerar polêmica. Há quem defenda que não passa de mais uma jogada da indústria da multa. As rodovias que cortam o Distrito Federal amanheceram iluminadas nesta sexta-feira. Afinal, a partir de hoje, o motorista tem que rodar com o farol baixo aceso. E não vale substituir pelo de milha, de neblina ou farolete. A fiscalização já está nas ruas de olho. Uma infração de natureza média, 4 pontos na carteira e R$ 85,13 saindo do bolso do motorista para arcar com a multa. Essa é a punição prevista para quem não respeitar a determinação. Mas a medida, mesmo sendo considerada importante, tem gerado polêmica. Eu acho que o melhor seria que isso não tivesse virado lei. Acho que essa medida funcionaria muito bem como uma recomendação de boas práticas e trabalhar isso no nível da conscientização das pessoas, da sensibilização. Acho que isso seria talvez uma medida mais efetiva do que ter virado lei. A discussão já chegou ao Congresso. O deputado Laerte Bessa apresentou um projeto de lei para dispensar a obrigação do farol aceso dentro da cidade. No caso do Distrito Federal, mais de 30 rodovias são utilizadas pelos motoristas e cortam a cidade. Dentro da cidade vai causar um transtorno muito grande, porque hoje apenas os motoqueiros fazem uso dessa sinalização e que venha favorecê-los. Agora, com todo mundo usando, eu acredito que as coisas não vão dar um bom andamento, principalmente na área urbana. A proposta é rebatida pelo Denatran, que afirma que é mais fácil estender o alcance da lei. E o objetivo final da lei foi diminuir os acidentes e poupar vidas. Então, se o objetivo é esse, a gente poderia inverter. Em vez da gente liberar o trânsito com farol aceso dentro da área urbana, por que não a gente transitar na área urbana também com farol aceso? Enquanto isso, nas ruas, mesmo ligando o farol, afinal, ninguém quer ser multado, o motorista vê com desconfiança a intenção final dessa novidade. Acredito que seja mais para gerar mais multa, para eles arrecadarem mais, né? Não é todo mundo que vai lembrar de desligar depois que chegar no lugar, né? Porque tem carro que tem um dispositivo que avisa e tem carro que não avisa. Então, eu acho que vai ser lucrar só a fábrica de multa. Na questão de segurança, eu acho bom porque a gente tem melhor visualização, tá? Agora, a questão de arrecadar dinheiro é a melhor ideia do nosso governo, né? Acho que cria mais uma medida para ganhar mais dinheiro ainda. Mas na dúvida, para evitar que R$ 85,13 engordem os cofres do governo, vale o motorista seguir a recomendação do DR. Aqui em Brasília tem uma particularidade que as rodovias elas cortam todo o Distrito Federal e se confunde muito o usuário às vezes sem saber se é via urbana ou se é rodovia. Então o DR orienta ao sair de casa já acenda os faróis baixos. O Cláudio Humberto já dizia aquele velho ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eu estou muito escutando bem, dando razão a muita gente que falou aí na reportagem da Camila. E aqui em Brasília é isso, né? A gente sai de casa para o emprego, a gente começa numa avenida, passa por uma estrada, volta para uma rua, volta para uma estrada. Quer dizer, é para avançar no bolso da gente, né? Olha, na verdade, aqui em Brasília não temos mais essa chance praticamente, né? Porque o GDF fez a malandragem de transformar em via, em rodovia, a maior parte das vias que cruzam o Distrito Federal.
via, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, rodovia, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é uma via rural pavimentada. Está lá no anexo 1 do Código de Trânsito. Lá o sujeito do Denatran, o diretor do Detran do DR, eles não estão muito interessados em ler o Código de Trânsito Brasileiro. Eles estão interessados mesmo em arrecadar dinheiro. Estão interessados em meter a mão no nosso bolso. Essa pegadinha inescrupulosa da burocracia contra o cidadão é inaceitável. Aqui no Distrito Federal é a única cidade, minha gente, a única cidade no país que está exigindo isso. Por exemplo, o diretor de trânsito de Maceió, hoje ou ontem, já distribuiu uma nota oficial informando que as rodovias que se encontram em perímetro urbano não serão alvo desse tipo de fiscalização. Exatamente porque, ele cita aquele anexo 1 do Código de Trânsito, exatamente porque rodovia é via rural pavimentada. Isso é o que diz a lei e a lei deveria ser cumprida, principalmente pelas autoridades fora da lei, que estão metendo a mão no nosso bolso da maneira mais desavergonhada possível. É muito simples, é claro, nós recomendamos aqui que todo mundo, antes de sair de casa, ligue o farol, até para não dar esse gostinho para eles, nem dar essa grana que tanto eles desejam, né? O que a gente espera do governo não é que aumente formas e meter a mão no nosso bolso, é que o governo, afinal de contas, trabalhe para ser mais eficiente e corte custos, em vez de aumentar a receita de forma tão inescrupulosa. Claro que nenhum de nós vai ser doido de descumprir a lei, então saia de farol aceso, apesar de não achar que isso aí seja o mais razoável, tá? Os rodoviários da empresa TCB voltaram ao trabalho nesta sexta-feira. A decisão foi tomada depois de uma audiência de conciliação na tarde de ontem. O governo se comprometeu a analisar o pedido de aumento salarial de 30%. Os trabalhadores ficaram 5 dias de braços cruzados. Em compensação, nesta manhã, os rodoviários da Aviação Pioneira resolveram não sair das garagens. Eles querem a recontratação de um funcionário demitido na semana passada. Mais de 30 mil passageiros de São Sebastião e Jardins Mangueiral começaram o dia sem ônibus. Nas paradas lotadas, passageiros esperavam coletivos que não passavam de jeito nenhum. A paralisação relâmpago começou às 5 horas da manhã e pegou muita gente de surpresa. O movimento durou cerca de 3 horas e foi organizado pelos rodoviários da empresa Pioneira. Neste período, 160 ônibus não rodaram, prejudicando mais de 30 mil passageiros de São Sebastião e do Jardins Mangueiral. Os cobradores e motoristas disseram que a ação ocorreu em protesto a uma decisão da empresa, que demitiu um funcionário. Em nota, a direção da Aviação Pioneira limitou a dizer que o funcionário não cumpriu as exigências da empresa durante o período de experiência. Cláudio Humberto, 30 mil pessoas prejudicadas sem aviso prévio. O povo que se lixa, mais ou menos isso? Exatamente. Assim, o histórico dos rodoviários é o pior possível. A gente se lembra na época do Roriz, naquela ocasião, eles faziam greve mancomunados com os próprios patrões para forçar o governo a aumentar o valor das passagens. Eles faziam greve combinadas e aí o governo, pressionado pela greve, acabava concedendo o aumento suficiente para pagar o que eles pediam nessas greves. A gente conhece muito essa gente. Se a moda pega, eles fazendo greve porque discordam de uma medida meramente administrativa da empresa, daqui a pouco eles estão fazendo greve porque querem mudar a água que é servida, talvez façam greve porque acham que esse amarelo aí da Aviação Pioneira lá não é um amarelo muito bonitinho, tem que ser um amarelo melhor, vão fazer greve por qualquer razão. Esse tipo de falta de escrúpulos com relação à população não pode prosperar. Eles fazem isso e é de forma ilegal, porque nenhuma greve pode ser decretada no serviço público sem prévio aviso e sem a garantia do percentual mínimo de ônibus nas ruas. Eles fazem isso porque a Justiça do Trabalho tem sido demasiadamente condescendente com essa gente. Eles pintam e bordam, fazem o que querem e não lhes acontece nada, até que façam uma nova presepada contra a população do Distrito Federal. O sucessor de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados pode ser eleito na próxima terça-feira. Nesta quinta, Cunha fez o que disse que nunca faria, renunciou ao cargo. A decisão deu início a uma corrida entre os partidos. Vamos falar agora com Vitor Boiadian, que está aqui com a gente no estúdio.
Olá, Vitor, boa tarde. Já tem vários candidatos e ainda o imbróglio, né, de a eleição ser na terça ou na quinta. Por enquanto parece que é na terça, mas não tem garantia ainda, né? Olha, Sérgio, tudo pode mudar. Aliás, desde ontem já mudou essa data pelo menos 2 vezes e hoje já há informações de que teria mudado mais uma vez. O fato é que se alguém pensava que a vaga deixada por Eduardo Cunha não ia gerar interesse, já que é um mandato tampão aí até janeiro do ano que vem, muito se enganou essas pessoas, porque só até agora, menos de 24 horas da renúncia, 2 deputados já apresentaram candidatura. O deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, agora há pouco foi anunciada a sua candidatura, e o deputado Fausto Pinato, do Partido Progressista, também de São Paulo. São esperados outros 10 ou até mesmo 12 candidatos apresentarem suas candidaturas. A certeza de que as eleições devem ser na semana que vem, e o Planalto pede um consenso, um nome de consenso entre os partidos aliados para evitar um racha entre os partidos aliados do governo interino Michel Temer. O fato é que essa mudança de data de terça para quinta-feira já causou a primeira demissão de uma figura importante lá na Câmara dos Deputados. O secretário-geral da mesa, Silvio Averino, foi exonerado pelo presidente interino Valdir Maranhão, da Câmara dos Deputados, porque teria desfeito a decisão dele de fazer a eleição na próxima quinta-feira, teria marcado para terça-feira. Portanto, com essa exoneração, é bem possível que Valdir Maranhão reafirme a eleição na próxima quinta-feira. O fato é que, se a eleição for na terça-feira, vai coincidir com o dia em que a Comissão de Justiça votará o recurso de Eduardo Cunha, que ainda é alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética e pede uma revisão dessa votação, inclusive com um aditamento feito ainda ontem, argumentando de que ele foi processado pelo Conselho de Ética sendo presidente da Câmara, agora ele não é mais presidente da Câmara e por isso essa decisão do Conselho de Ética deveria ser refeita. Muita confusão. Agora, um fato que ficou muito marcado ontem, Sérgio, todo mundo se falou, é que o deputado Eduardo Cunha, que tinha fama de durão, acabou desabando no choro quando fez o pedido de renúncia, o anúncio de sua renúncia. Quem não viu, vai ter a chance de ver agora. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Ele fez esse discurso falando da família, ele ficou muito emocionado quando falou da família, que também é alvo de processos na justiça, por conta de todas essas suspeitas contra ele, mas não deixou de fazer seus ataques. Falou que a Câmara está acéfala e voltou aí a se movimentar tão logo renunciou à presidência da Câmara, já que ele precisa de apoio para salvar o próprio mandato. Sérgio. Obrigado, Vitor. Cláudio Humberto, o Cunha falar que a Câmara está acéfala e que é uma presidência bizarra também não está muito longe da verdade. Não, isso é verdade mesmo. Agora, a questão aí que o Vitor levantou, de que esperava-se pouco interesse, não dá para ter também pouco interesse, mesmo que seja por 7 meses apenas, gerir um orçamento bilionário, né? Exatamente. Além disso, é bom lembrar que os deputados não estão prestes a escolher apenas o próximo presidente ou o presidente tampão da Câmara dos Deputados. Eles estão prestes a escolher o próximo vice-presidente da República, porque na linha sucessória o presidente da Câmara é o substituto imediato na ausência do vice. Como o vice está no exercício da presidência da República, Michel Temer, o vice-presidente de fato se transforma no presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, é uma escolha em relação à qual é preciso que os brasileiros acompanhem com muita atenção. Com relação ao choro do deputado Eduardo Cunha, família é algo que toca a todos nós, a todo mundo, né? Mas muita gente desconfia que aquilo ali foi meio que uma cena teatral, até porque, apesar da voz embargada, não precipitou dos olhos do deputado Eduardo Cunha nenhuma gota de lágrima. A seguir, está difícil conseguir emprego e quem consegue tem encontrado dificuldades para tirar a carteira de trabalho. É logo depois do intervalo. Sai daí não, tá?